Bom, ele é soldado, essa CPVC, esse tubo CPVC, ele é soldado a frio com uma cola especial, então vai dispensar uma mão de obra especializada. O cobre não, ele é feito aí com uma mão de obra especializada, e então está sendo muito utilizado aí em obras de pequeno e médio porte, tá? Agora a temperatura máxima que ele suporta é de 80 graus. Então o utilizador aí que a gente coloca, o aquecedor doméstico, vai esquentar água aí próximo de 70 graus, então ele pode ser utilizado sim, tá? E o polipropileno, ele é uma resina de última geração e o que existe de mais moderno em condução de água quente, tá? Ele vai ter uma mínima ocorrência de manutenção e muita praticidade na instalação. Esse sistema é inteligente de uma condução de água fria e quente, e ele vai apresentar aí algumas vantagens em relação aos tubos metálicos, né? Então, ele vai ter resistência à água quente sem risco de vazamento, ausência de toxicidade, e sua vida útil, ela é muito boa, tá? Ele tem emendas feitas com termofusão, então vai ser uma soldagem a quente. Ele é considerado o mais estanque do mercado, mas o serviço requer profissional especializado e maquinário na obra, tá? E isso vai encarecer o preço final, ok? Outra vantagem dele é que ele tem uma baixa condutividade térmica, então vai conservar a temperatura dessa água transportada por mais tempo, ok? Ele vai dispensar a necessidade de isolamento térmico. Para eu dimensionar essa tubulação de água quente, tá? A gente vai adotar o mesmo princípio empregado para o dimensionamento da água fria. Então, vai ser o método dos pesos relativos. Então, você vai determinar o quê? Você vai determinar a soma dos pesos das peças de utilização para cada trecho de instalação, ok? Aí, você vai ver o diâmetro do tubo que vai corresponder ao valor encontrado nessa soma, tá? Quando o material utilizado é o cobre, os diâmetros mais comuns em uma instalação residencial de pequeno e médio porte são o de 3/4, o de meia, né, para os ramais e subramais, e o de 1 polegada para a canalização do barrilete, tá? Aí aqui a gente tem os pesos, né? Peso relativo, depois você vai somar esse peso relativo de acordo com o que você tem, né, dos pontos de utilização, e você vai visualizar aqui, se o peso deu acima de 2,9, você vai ter que ter 28 milímetros, 1 polegada, e assim vai. Então, vamos lá? Eu tenho, então, vou calcular um diâmetro de um barrilete de água quente, um CPVC, que alimenta os seguintes pontos. Então, vou ter 2 chuveiros, peso vai ser 0,8, porque, olha lá, ó, vamos ver aqui, chuveiro 0,4, então eu tenho 2, vai ser 0,8. 2 banheiras, 2, então 2 lavatórios, somando isso tudo aqui, tá? Vai dar 2, 4,8, 5,4, 7,4, 8,2. 8,2 até 8,2 eu posso usar o de 28 milímetros, olha lá, ó. Então, eu posso utilizar aí o de 28 milímetros, que é 1 polegada, tá? Pressão mínima e máxima, então eu tenho pressão para o aquecedor, não pode ultrapassar 400 kPa, tá? As pressões dinâmicas mínimas nas torneiras e chuveiros não devem ser inferiores a 10, entre inferiores a 5 e 10, tá? E também devem ser consideradas as pressões recomendadas pelos catálogos dos fabricantes, tá? Velocidade máxima de água é 3 metros por segundo, ok? As perdas de carga, a gente tem que ver cálculo aí da perda de carga nessas canalizações de água quente, que vai ser idêntico ao da água fria. Então, vai depender também do material que vai ser empregado, tá? Em comparação de um custo de funcionamento do sistema de água quente, eletricidade e a gás. Aí aqui,
A eletricidade, para eu ter esses 20 mil quilocalorias, tá? A eletricidade, eu vou gastar 23,25 kW. Gás encanado, 4,76 metros cúbicos. E GLP vai ser 1,82 quilos. Aí a gente tem que ver, na época aí, o custo de gás, de energia elétrica, para visualizar qual que vai ser o sistema adotado. E também o que a gente precisa fazer? Tem também que avaliar o custo de colocação e operação desse funcionamento.